Estamos de volta pela TV e pela 103.3 e você confere agora os detalhes do tempo. A quinta-feira iniciou com o céu aberto e com temperaturas mais amenas. À tarde, o clima deve esquentar novamente. Os termômetros devem atingir 25 graus e há risco de pancadas de chuva para a noite. Confira agora como fica a previsão para amanhã em todo o estado. Nesta sexta-feira, uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e reforça as áreas de instabilidade. Nuvens se espalham pela maioria das regiões e pode chover forte. O norte gaúcho tem sol e muitas nuvens. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Flores da Cunha, os termômetros marcam entre 14 e 22 graus. Em Portão, a mínima é de 17 e máxima de 24. Em Nova Santa Rita, as temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Em Cidreira, mínima de 17 e a máxima atinge os 24 graus. Hoje é quinta-feira e chegou a hora do quadro Toque Conexão. Por isso, quem está aqui com a gente no estúdio é a Camila Keu, para falar sobre Franz Kafka, já que nesta quarta-feira marcou 130 anos de nascimento do escritor de clássicos da literatura universal. Inclusive, ontem, um dos assuntos mais comentados foi o Doodle do Google, que são aquelas versões modificadas do logotipo do site de buscas, que relembrou o livro Metamorfose. Né, Camila? Tudo bem? Seja bem-vindo à Conexão. Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez por me receberem aqui. Ontem foi um dia bem bacana porque repercutiu muito essa imagem do Doodle do Google. E relembrou, fez assim, a gente relembrar um pouco mais da obra A Metamorfose. Vocês ainda lembram dessa obra? A gente lembra, né? Principalmente porque acontece uma metamorfose, né? Que ele vira um inseto e até o desenho era bem isso mesmo, e com aquelas letras que marcam bastante a obra também, bem interessante. É bacana porque mostrou, por exemplo, aquela imagem do Doodle do Google e as pessoas começaram também a pesquisar um pouco quem não conhece, né? Por exemplo, a metamorfose, ou quem não sabia dessa transformação do Samsa, né? Que é o personagem principal, conheceu por causa do Google. Então é bacana também isso, né, Camila? Falando um pouquinho mais dessa obra, o Gregor Samsa, ele é um rapaz comum, só que ele é um rapaz oprimido pelo trabalho dele, enfim, e também pela família. E ele se vê, então, obrigado a trabalhar para ajudar nas despesas da casa, nas dívidas dos pais, né? E um belo dia, o Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos e se transformou num inseto. Algumas traduções, a maioria das traduções aqui do Brasil, coloca esse inseto como uma barata, né? E o Gregor Samsa, então, passa a ficar isolado no quarto dele, vivendo sob essa condição de inseto, né? E isso é muito angustiante, é uma história muito angustiante aí, que o Kafka foi buscar um pouco para falar sobre a humilhação humana, sobre as relações familiares. Então, é realmente um livro muito interessante e é muito legal que a gente possa lembrar dele ainda hoje, né? Uma grande alegoria também, né? Porque quem leu o Metamorfose pode acreditar realmente, né, que ele se transformou num inseto, mas também, na verdade, aquela condição dele também, né, é uma grande alegoria da condição humana, né? Sim, da própria condição que você tem perante a sua família, se a gente lembrar também que o Kafka tinha uma relação muito conturbada com o seu pai, isso ele fala, né, também escreve em Carta ao Pai, um livro também referencial dele, né? Então, isso é bem legal, assim, da gente resgatar. E ele é considerado hoje um dos principais aí autores da literatura moderna, Camila, mas nem sempre foi assim, né? Não. O Kafka, a maioria dos livros dele foram publicados póstumamente. Então, ele não fez, assim, sucesso enquanto ele estava vivo. Logo depois que ele morreu, aí ele conseguiu, assim, né, póstumamente esse sucesso, ficou muito conhecido, mas antes disso ele teve, assim, uma vida dedicada também à literatura, mas sem o reconhecimento em vida, né? O que a gente sempre, depois de um tempo, se pergunta por que isso não aconteceu antes, né? Mas isso também é muito comum, assim, nessa área artística, em todas as áreas da realidade, É comum dar valor, né? Apenas depois da morte, realmente, né? E a gente viu ontem, por exemplo, no Facebook, né, muita gente comentando sobre Kafka, e é muito comum ver em redes sociais as pessoas, né, pegando frases de autores, colocando ali. Nem sempre é do autor que eles colocam, né? Mas acontece muito isso, né, na internet. E tem uma pesquisa que saiu, né, Camila, sobre isso. Pois é, Rodrigo, é interessante tu tocar nesse assunto, porque a gente costuma ver bastante, né, citações a autores no Facebook, no Twitter, e muitas vezes essas citações são contestadas, porque muitas vezes elas não são verdadeiramente dos autores, né? Então, tem isso.
E já tem alguns primeiros movimentos de pesquisa sobre isso. Foi apresentado essa semana na FLIP, que é a Feira Internacional Literária de Paraty, alguns assuntos sobre essa questão, né? E um dos estudos é de um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o professor Fábio Malini, e ele estuda aí as referências literárias na internet. E ele fez alguns apontamentos. Por exemplo, né, no Facebook, os campeões de popularidade, Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu e Carlos Drummond de Andrade. No Twitter, quem é o campeão de popularidade é o Paulo Leminski. Olha que coisa interessante isso, né? A gente também conseguia aí, através desses rastros, né, que são deixados na internet, nas redes sociais, fazer também um panorama de quais são os autores que são falados até hoje, né? E que já fizeram muito sucesso, continuam sendo estudados e que as pessoas também continuam lendo, né? E tem outra coisa também bacana nessa pesquisa dele, que ele conseguiu aí, fazendo um cruzamento de dados, observar que quem é fã de Caio Fernando Abreu é fã também de Clarice Lispector. E tem um palpite aí para essa relação, Camila? Eu vou dar um palpite muito pessoal, assim, né? Assim, a gente... Analisando a obra do Caio, a gente pode ver que essa influência que ele tem da Clarice, ele era muito fã declarado da Clarice Lispector, e a gente consegue ver essa influência também na trajetória da obra do Caio. Então, o meu palpite é o seguinte: assim como acontece com os artistas que a gente gosta da música, para ficar nessa seara, o que a gente faz? Quando a gente gosta de um músico, de um compositor, a gente vai atrás, vai buscar referências dele, vai saber quais que foram as influências dele e acaba, então, despertando a curiosidade, a gente acaba conhecendo e gostando. Então, eu acho, né, o meu palpite é esse. As pessoas vão atrás para saber quem influenciou o Caio e acabam, então, também descobrindo por meio do Caio a Clarice Lispector e acabam se apaixonando também pela obra dela. Muito bacana mesmo, Camila. Muito legal esse comentário de Isso hoje. aí. A gente te espera na próxima semana. Obrigada. Certo, combinado. Boa tarde. Até lá. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.